Curso Transporte Coletivo. Direção defensiva, comportamento seguro, aula 40. A importância do comportamento seguro na condução de veículos especializados. A condução do veículo de transporte coletivo de passageiros está suscetível a muitas situações adversas. O tamanho e o peso do veículo, que requerem uma habilidade maior do motorista, a dificuldade na observação do contexto ao redor do veículo devido aos diversos pontos cegos, as constantes manobras de aceleração e frenagem, conversões e paradas para embarque e desembarque de passageiros, o relacionamento direto com inúmeros passageiros que retiram a atenção necessária à condução do veículo, entre outras tantas. A condução segura do veículo especializado de transporte de passageiros é uma atitude a ser buscada constantemente pelo motorista. Devido à estrutura pesada dos veículos de grande porte, em caso de sinistro, as consequências estruturais serão pequenas, porém, não pode ser dito a mesma coisa para os outros envolvidos no sinistro, sendo eles veículos pequenos, motocicletas, bicicletas, pedestres e, principalmente, os passageiros transportados no veículo. São inúmeros os casos de sinistros que vitimam ciclistas, pedestres e passageiros transportados. Por todas essas causas, se exige do condutor profissional do veículo especializado de transporte coletivo de passageiro esse curso que você, caro aluno, realiza nesse momento. O comportamento exigido desse condutor é um comportamento profissional, exemplar, defensivo, atento, educado, ético e moral. Deve-se conhecer e praticar as regras de circulação e conduta, obedecer às leis do trânsito, aplicar os 5 elementos da direção defensiva, ser educado com os passageiros que transporta e com os demais usuários da via. Não ser negligente com suas funções, com seu veículo, com os horários a serem cumpridos pela empresa. A maioria das empresas de transporte coletivo trabalham com linhas regulares e exige-se o fiel cumprimento do horário na linha que o veículo percorre. Se eu chego atrasado para o serviço, já serei negligente com algumas ações obrigatórias que realizo antes de colocar o veículo em movimento, e a partir daí ocorre uma sequência de negligências nas demais. O condutor profissional não pode ser imprudente. A imprudência gera o sinistro. E quando falamos em imprudência, não são somente as desobediências às regras de trânsito, mas também as dicas e regras da direção defensiva. Uma das mais importantes é obedecer a distância de segmento. Distância de segmento é a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar mesmo numa emergência sem colidir com a traseira do outro. Como saber se está em uma distância segura? Leve em consideração fatores como as condições climáticas, se está chovendo ou não, a velocidade do seu veículo e a dos demais, as condições da via, dos seus pneus e se o seu veículo está em condições de manutenção para que o sistema de frenagem desempenhe o papel esperado. Uma outra dica é estabelecer um ponto de referência fixo, que pode ser uma placa ou uma árvore, e quando o veículo da frente passar, inicie uma contagem pausada, 2001, 2002. Se você passar pelo ponto de referência fixo que você adotou antes da contagem, isso significa que você deverá aumentar a distância. Se você passar pelo ponto de referência fixo que adotou depois que terminou a contagem, isso significa que você está em uma distância segura. É importante ressaltar que essa contagem só tem validade se as condições da via, do veículo e do tempo estiverem normais. Evite frenagens em que as rodas travem, causando o arrastamento do pneu, porque elas aumentam o espaço necessário para a parada de seu veículo. Portanto, busque não pisar totalmente no freio, mas desacelere gradativamente. Outras distâncias relacionadas. Quando citamos a distância de segmento, entendemos que ela está diretamente ligada à distância de parada total do veículo, que é a soma das distâncias de reação e distância de frenagem.
A distância de segmento, obrigatoriamente, tem que ser maior que a distância de parada total do veículo. Todas essas distâncias são distâncias que variam conforme as condições do veículo, as condições da pista, as condições climáticas, as condições de velocidade do veículo e as condições do motorista. Distância de segmento é a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar mesmo numa emergência sem colidir com a traseira do outro. Distância de reação é aquela que o veículo percorre desde a percepção do perigo até o momento em que pisa no freio. Distância de frenagem é aquela que o veículo percorre a partir do momento em que o sistema de freio é acionado até a parada total do veículo. Distância de parada é aquela que o seu veículo percorre desde a percepção do perigo até parar, ficando a uma distância segura do outro veículo, pedestre ou qualquer objeto na via. Condições que interferem na distância de parada total do veículo. Condições do veículo. Peso do veículo, condições do funcionamento do freio e pneus. Condições da pista. Linha da pista, curva ou reta, aclive ou declive, pista com pavimento ou sem pavimento, tipo de pavimento. Condições climáticas, chuva, neblina, fumaça, à noite, de dia, cerração. Condições de velocidade do veículo, alta velocidade, baixa velocidade, velocidade constante ou em aceleração. Condições do motorista: sono, fadiga, estresse, desatento, alcoolizado, atento. Fim da aula 40.